Boa noite a todos, boa noite pessoal que acompanha a gente pelos estudos do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro dos médiuns. Nós vamos falar agora do capítulo 4, dos sistemas. São temas bem interessantes que Kardec trabalhou e sistematizou. Espero que todos acompanhem a gente, possam fazer perguntas. As meninas me ajudam aqui no chat, se eu não conseguir entrar nas perguntas, mas a gente vai respondendo. Lembrando assim que eu falo um pouquinho rápido, então, se quiser perguntar no meio, fiquem à vontade, que eu paro para a gente conversar sobre o assunto, tá? Vamos lá, então. O livro dos médiuns, ele foi escrito logo depois do livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec fez toda essa codificação. A gente terminou a aula de ontem, até comentando, que o Dirceu falou, nossa, mas Kardec sistematizou demais. E ele realmente precisava sistematizar demais. Por quê? Porque ele estava abrindo portas e horizontes na vida espiritual que nunca ninguém tinha entrado antes. Ou, de uma certa forma, codificado. Como ele era um grande estudioso, um filósofo, e que ele ia buscar muito a causa raiz das coisas, esse livro é uma grande obra, né, das 5 obras dele. Mas, nessas obras, ele teve que abrir caminhos, e caminhos de pedras, vamos pôr assim, porque ele teve que rebater muito, né, nas questões da igreja, de dogmas, de rituais, de uma série de coisas. Mas o mais interessante, eu vou começar a abrir esse item com o item 35 do próprio livro dos médiuns, que ele diz assim no item 35. Os que realmente querem conhecer, devem estudar e conhecer todas as obras, pós e contras, as críticas, as apologias. Assim, não criticamos nem julgamos algo algum. Nós não nos cabe juízo e parte e não teremos a pretensão de ser o exclusivo da luz. Toca ao leitor separar o bem do mal, o verdadeiro do falso. Devemos conhecer tudo, não criticarmos nem preconceituarmos obras alguma. Por isso, existe os estudos sistematizados e as pessoas mais experientes colocando o espiritismo como uma ciência. Então, tá aí, esse item 35 do próprio livro dos médiuns, ele diz que em nenhum momento a gente quer, nós, né, adeptos do espiritismo, queremos ser exclusivamente da luz, ou que a espiritualidade da luz só trabalhem com a gente, ou só fala através dos nossos médiuns, né? A gente sabe que existe médiuns em todas as religiões, em todo lugar do mundo. De forma alguma. Mas cabe a nós ir estudar e ver os prós e os contras sobre isso que está, toda a leitura e todo o conhecimento que a gente gostaria de ter, né? Foi o que Kardec foi buscar esse conhecimento. Por quê? Porque na época existia muitas opiniões. O que ele está colocando aqui como esse capítulo 4, os sistemas? São 13 sistemas, onde do qual 12 Kardec rebate e Kardec realmente é o sistema espírita. Por quê? Porque esses sistemas ele colocou como grupo de opiniões, né? Grupo de opiniões contrárias à doutrina que ele estava buscando e que ele estava tentando explicar. Então, ele, na verdade, ele faz aqui esclarecimentos a cada uma desses sistemas em que, na época, foi colocado. Na época foi colocado e rebatido e divulgado e uma série de coisas. Então, a palavra espírita vem do espiritismo, tá? Espírita vem apenas do espiritismo. Então, erroneamente, a gente fala, às vezes, sou espírita kardecista, né? Na verdade, não tem outro espírita. Espírita é da doutrina, né? Não é kardecista. Kardecista não é uma religião. Mas o que é bacana aqui também é que ele, na aula passada, a Dorinha colocou aqui os tipos de espíritas que nós somos, né?
Tá dando eco, a Cibelinha falou. Não sei se para todo mundo tá dando eco. Vocês me dão um parecer, tá? Então, o que acontece? Na aula passada, a gente classificou, né? A Dorinha colocou a classificação dos espíritas. E Kardec, ele resume todas essas classificações feitas em 3 classificações. Então, ele coloca aí que nós temos 3 tipos de espíritas. Os espíritas experimentadores, que são aqueles que se ligam ao fenômeno espírita, que querem ir para fazer invocações, ver o fenômeno, a comunicação, como funciona, mas que vão e voltam para sua casa só para sentir esses fenômenos. O outro espírita é o espírita imperfeito. O que seria esse espírita imperfeito? Que ele diz, aquele espírita que vai nas palestras espíritas, escuta e sempre pensa, nossa, fulano deveria estar escutando essa palestra aqui. Nossa, isso aqui serve para ciclano, isso aqui serve para Beltrano, nunca para ele. Então, ele também frequenta e ele acha assim que tudo que cabe, não cabe a ele ainda. E tem o terceiro espírita, que é o verdadeiro cristão. O que seria esse verdadeiro cristão? Que tudo que é passado pela doutrina e tudo que é experimentado e vivido, ele se coloca como para ele. É uma mudança moral para ele, é uma reforma íntima dele, né? Então, a doutrina espírita, ela tem esse tripé da filosofia, né, da ciência, da filosofia e da religião. Só que essa questão da religião, que é o que nós vamos até colocar aqui, é simplesmente sobre a moral do Cristo. Simples. Por quê? Porque nós podemos concluir a moral cristã, e ele não tirou isso de trás da orelha, ou tipo, Kardec, não. Ele teve diversas cartas dizendo que a moral do Cristo e que a nossa conduta cristã seria esse o ponto. Então, ele teve esse retorno. Na época, eram mais ou menos 1000 grupos, mil grupos mediúnicos trabalhando com Kardec. E eles respondiam através de cartas. Então, Kardec recebia essas perguntas e respostas através de cartas. Quando ele tinha alguma dúvida dessas perguntas, por exemplo, o magnetismo, que foi um item que ele ficou um tempo estudando. O que ele fazia? Ele selecionava 10 grupos, né? 10 grupos mais sérios aí, e começava a fazer essas perguntas para eles responderem essas dúvidas. Só que o interessante é que muitas vezes Kardec fazia essas perguntas mentalmente. Às vezes ele escrevia carta para o grupo, muitas vezes ele fazia mentalmente e ficava aguardando essas respostas desses espíritos. Então, nesses fenômenos que ele foi estudando, quando ele tinha e mandava determinados assuntos para cada grupo, ele chegou à conclusão que era uma falange, né, uma linha de espíritos que ele chamava Universidade do Saber. Por quê? Porque era uma linhagem que eles não entravam em contradição. Esses espíritos respondiam de uma forma muito branda e muito clara, que eles não entravam em contradição e que eram muito parecidas as respostas. Então, o que ele chegava a essa conclusão? Que era uma espiritualidade do saber de alto grau de elevação. Por quê? Porque as respostas eram assim, de alto grau de elevação. Então, foi essas respostas, foi a própria espiritualidade que trouxe em que o verdadeiro espírita, ele tem o modelo cristão para seguir. Então, a gente tem que seguir essa moral do Cristo. Porque, vamos lá, se nós... Eu disparei falar, eu não sei se pode ir mudando de slide. Pode ir mudando. Eu tô vendo pelo celular, então tô vendo bem pequenininho, viu, gente? Vocês me perdoam. Vamos lá. Ó. Então, vamos lá. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma introdução e diz o seguinte, que nós podemos dividir
em 5 partes os evangelhos, de Lucas, Mateus, Marcos e João. Nós podemos dividir em 5 partes. A gente pode dividir atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predisposições, as palavras dos seus dogmas para a construção da igreja e do cristianismo na época. E, no final, a gente fala do aspecto moral, a qual esse código do aspecto moral cristã é o que nos une em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as religiões. Então, esse seria o código da humanidade, seria o código da paz da humanidade. Porque você falar de perdão, de amor, de bondade, de indulgência, de caridade, de amor ao próximo, você fala uma linguagem universal. Você vai falar disso no budismo, você vai falar disso no Islã, você vai falar disso em todas as religiões do mundo. Porque o que nos une é o amor, é a caridade, é o amor ao próximo. E isso é uma palavra, isso é um código, ele coloca isso como um código divino. E realmente, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado todo nesse código divino. O Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente conta a história de como foi feito, mas ele foi um presente da espiritualidade para a humanidade. Aquilo é uma obra sensacional, que aquilo acalanta o coração na hora que você lê, que você abre aquela lição, a gente sabe que aquela lição cai como uma luva. É só analisar e aceitar e ter discernimento e ler que aquilo é para você. Então, deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Isso. Então, a mediunidade com Jesus, que ele tanto fala, e ele tanto orienta, seria isso, seria essa perfeição dessa mediunidade com Cristo, tá? Por quê? Porque ali você trabalha o aspecto moral do médium, da pessoa, da reforma moral. Então, o tripé da religião não é uma religião com dogmas, com ritos, com ganhos ou coisas desse tipo. É uma religião moral, por isso o tripé, tá? Porque hoje a gente sabe que existem pessoas que têm um evangelho dentro dela, às vezes elas não seguem nem religião nenhuma, mas ela tem uma moralidade que ela é cristã sem saber. É muito interessante isso. Por quê? Porque a conduta dela e tudo que ela faz, ela tem esse código dentro dela, né? Então, é muito interessante. Por isso, a reforma moral, né? A reforma íntima, né? E aí, Kardec, ele começa a fazer esse estudo dos sistemas para dessas opiniões, desses sistemas, dessas pessoas na época, que ele costuma rebater e costuma, na verdade, esclarecer, não vou falar nem rebater, mas ele quis escrever para esclarecer essas críticas que ele recebeu na época, logo depois da publicação do Livro dos Espíritos. Depois veio o Livro dos Médiuns, ele recebeu muita crítica. Então, ele fez esses sistemas de rebatimento, tá? Então, nessa característica aqui de sistema do capítulo 4, era isso que Kardec quis dizer. E aí, ele ainda classifica esses sistemas, ele vai resumir os 13 que nós vamos entrar agora, mas ele vai resumir em 3, que é muito interessante, que seria o primeiro, os que negam a existência do fenômeno, os que apresentam uma relação negativa ou parcial desse fenômeno, e os que realmente aceitam efetivamente que são fenômenos físicos e inteligentes através de um médium, tá? Então, ele costuma fazer toda essa análise. E o primeiro item, que foi o que ele mais rebateu na época, foi o primeiro sistema que ele rebateu foi o do charlatanismo, né? Por quê? Porque diziam que eles eram charlatões, que era mentira, que aquilo era embute, que as pessoas agiam de má fé. E realmente, na época, existiu isso. Por quê? Porque o fenômeno veio muito à tona, foi um período de eletricidade e magnetismo muito forte, porque foi do mesmo período. Inclusive, Kardec fazia parte, né, dessa academia na França. Mas ele teve que rebater essa questão do charlatanismo muito forte. Por quê? Porque ele selecionou e trabalhou com médiums sérios, com grupos sérios, com pessoas sérias,
com historiadores, com filósofos, com pessoas realmente querendo entender esse fenômeno e não achar que era uma brincadeira. Mas naquela época eles colocavam aí como um teatro, né? Quem assistiu aí, não assistiu ainda o filme Allan Kardec, assista, que é muito interessante. Eles colocavam um teatro para o médium. Às vezes era médium e às vezes era um próprio mágico fazendo mágica. Por quê? Porque logo de cara, Kardec já viu que os espíritos não respeitam a vontade dos humanos, que é o contrário. E que invocar espírito é extremamente errado. É equivocado isso. Porque pode vir qualquer espírito e falar que é ele. Então, ele pede para não invocar espírito. Mesmo ele invocando por conta da falange de espíritos de luz que estava trabalhando com ele no momento. Mas outra coisa muito interessante é que isso aqui, essa falange de luz, essa espiritualidade, dessa falange do espírito da verdade, que vieram, essa espiritualidade que desceu para fazer essa obra, não vieram mais. Todos que tentaram fazer uma obra parecida com essa, não conseguiu, não deu certo. Porque nós já estamos em outra fase. Aqui era uma fase. A fase que nós estamos agora é uma fase do saber, do aprender. Hoje tem muita coisa sobre isso. Mas, nessa fase aqui que Kardec estava estudando e trabalhando isso, muitos depois tentaram fazer, vamos fazer perguntas e respostas, e não conseguiram. Porque isso aqui foi selecionado, não foi tirado de qualquer grupo, de qualquer lugar. Foram pessoas, espíritos selecionados para fazer isso aqui. Inclusive, Kardec recebeu a proposta que se ele não quisesse fazer, teria outros que já estariam aptos para fazer. Mas ele foi convidado para fazer essa obra, né? Então, na época, ele rebateu. Então, ele colocou aí que os médiuns eram sérios, que o grupo era sério, que ninguém tinha ganho financeiro sobre aquilo. Todo mundo trabalhava. Hoje, a gente tem grandes exemplos disso, que foi Chico Xavier, sem dúvida, né? Todo mundo sabe que ele trabalhava aí o dia inteiro e depois trabalhava à noite, à tarde para a noite toda no centro e voltava e ainda psicografava, né? Foram mais de 460 livros psicografados e milhões de cartas consoladoras. Mas hoje, nesse sistema, trazendo esse sistema de charlatanismo para hoje, a gente tem alguns ainda. A gente tem uns que é de cura, porque muitos prometendo cura, prometendo a melhora, quando isso não é verdade, quando isso vem aqui para a depuração do espírito, e muitos a gente sabe que, fora a doença é uma depuração do espírito, a gente sabe que muitos vão desencarnar da doença e que essa cura não vai ser, ela pode ser brandada, pode ser amenizada, mas assim, que ela não vai ser curada, porque faz parte do projeto de vida, do projeto reencarnatório daquela pessoa. Então, e há outras que está acontecendo hoje também, são as cartas psicografadas, porque eles estão colocando muitas cartas na rede social e tudo mais, mas alguns médiuns estão questionando que as pessoas estão pedindo cartas psicografadas, mas as pessoas chegam e falam, então, eu quero uma carta psicografada da fulano de tal, morreu tal, trabalhava em tal lugar, pai, mãe tal, e dá detalhes muito específicos para os médiuns fazerem a carta psicografada. Isso aí faz com que o médium seja induzido ao erro, porque a gente sabe que quanto menos o médium saber, melhor. Por segurança do médium e por segurança do própria pessoa que quer receber essas cartas. Porque a carta mesmo, ela é consoladora, ela vem para abrandar o coração dessas mãezinhas que perderam seus filhos, de pessoas, de gente queridos, né? Então, a gente brinca, né, que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Uma hora a gente vai começar a tocar daqui para lá, já tem algumas coisas aí que a gente consegue, mas a gente tem que analisar os pós e os contras e distinguir isso, se está certo ou não, das mensagens que a gente recebe, tá? E o outro sistema, depois do charlatanismo, que ele rebateu, foi o sistema de loucura, que dizia que todos os médiuns são loucos e que a mediunidade que a mediunidade era uma questão de loucura. Hoje a gente sabe que isso também não é uma realidade, que os médiuns que mais trabalham
mais equilibrados eles ficam. Hoje tem estudos muito sobre esse fenômeno, porque foi constatado que quando o médium está na mesa mediúnica trabalhando, através da epífise, ele solta aquele hormônio do bem-estar. Eles conseguiram, né, fizeram uma amostra antes e depois do trabalho. E a gente sabe que esses problemas, eu até brinco, né, Casmina, quanto mais eu trabalho, mais eu me curo. Mas é verdade, a gente tem uma relação, uma ideia que não é verdade. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe que a gente está ali servindo, mas a gente está muito mais recebendo do que servindo, porque dá um bem-estar, dá um alívio, alivia o fardo, né? Então, e aí, hoje a gente tem o doutor Luiz Felipe, que defende muito, é um doutor da USP, ele tem muitos vídeos na rede, muito bacana, ele fala muito sobre esses transtornos, ele diz que o que mais aparece no consultório hoje é médium, mas que estão com patologia mediúnica, que está no CID-10, e que nem todos os profissionais estão aí por dentro, né? Que é uma coisa que ele né, na área dele, que é a área da medicina, ele é um grande... ele dissemina isso aí, né, do CID-10, para que os médicos saibam que tem obsessão, que tem parte mediúnica, que tem uma série de coisas, que aquilo não é para remédio, ou que aquilo não é um transtorno de ansiedade, ou transtorno de paranoia e delírio, né? Não tem, às vezes, patologia para aquilo. Então, ele fala muito, tem muitas palestras muito bacanas aí sobre esses sistemas, esse CID-10, sobre a glândula pineal, que ele tem estudos sérios, tem estudos na USP muito sérios sobre isso. E, inclusive, desses bem-estar que causa o médium que trabalha, tá? Então, é bacana a gente procurar esses estudos. O outro sistema que ele veio a rebater, que ele veio colocar aí nesses itens, foi o sistema da alucinação. Então, dizendo que os mesmos tinham uma alucinação de ótica, que aquilo era um transtorno psíquico, que era fraudes, e uma série de coisas. E aí, Kardec, né, começou a explicar essa questão da alucinação, que realmente tem até a alucinação de ótica. Se a gente colocar uma roupa pendurada, escura, em algum lugar, é uma alucinação de ótica. Mas, até aí, se essa alucinação e começar a defender a questão dos fenômenos físicos, porque o que aconteceu? As mesas girantes começaram a girar e a mexer através do magnetismo, e aí, depois que ele foi primeiro o físico e depois eles foram ver o espiritual. Olha que interessante. Hoje a gente tem poucos, tem fenômenos físicos hoje, tem médios de efeitos físicos, mas é o contrário hoje, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque aí ele rebate esse sistema de alucinação. Falou, mas peraí, é alucinação do médium? Não tinha fraudes, né? Não tinha nada de magia, não tinha nada a ver com religião ou ganhos financeiros. Então, era falsa essa hipótese também. Tá? Deixa eu ver aqui, continuando. Depois ele veio para um sistema, charlatanismo, loucura, alucinação, agora já vamos para o sistema de causas físicas. Esse sistema de causas físicas, porque naquela época, aquilo que eu tinha comentado, eles estavam na era do magnetismo e da eletricidade, que foi, inclusive, a que Kardec logo de cara achou que era, né? Através do ímã, que puxa. No filme, ele até mostra uma mesa que tinha um magnetismo grande com um ímã grande, que eles subiam, né? Então, foi a primeira opinião de Kardec foi essa, das causas físicas através do magnetismo. Mas, depois que ele foi convidado para estudar, foi convidado para assistir uma reunião séria, e aí ele começou a observar o nível de perguntas e respostas, o nível de respostas daqueles espíritos. Aí aquilo ele falou, opa, só há causas inteligentes,
Só há respostas inteligentes se há causas inteligentes. Então, ele começou já a falar, tem alguma coisa aí. E aí ele começou a querer questionar quem que eram os médios, viram que 2 meninas crianças, depois uma senhora muito séria, e aí por diante. Então, ele teve esse sistema, caiu por terra, porque seria só um sistema físico. E ele descobriu que as perguntas eram muito inteligentes para uma época. Isso aqui, o livro dos médiuns tem 160 anos. Né? É um livro com pouco tempo ainda. É um livro que a gente acha que tem bastante tempo de estudo, mas ainda muito pouco tempo para a humanidade ler e entender tudo isso. Mas aí ele cai por terra também essa hipótese dos sistemas de causa físicas. Tá? Depois, um outro sistema que ele teve que rebater e analisar também foi o sistema reflexo. O que seria isso? O reflexo de pensamento. Ele disse que aí era a causa por toda a Terra dos efeitos físicos e um reflexo de pensamento de uma alma coletiva, de um pensamento coletivo, como se o médium tivesse a capacidade de absorver todo o coletivo de uma reunião e fizesse esse reflexo, como se viesse tudo da mente dele. Né? E isso também não caiu por terra, porque ele descobriu que, por mais que o médium tinha características em si, as perguntas eram muito parecidas, muito iguais, e poucas diferenças entre respostas e outras, desse grupo todo que ele fazia essa pesquisa. Tá? Então, também não se sustentou essa hipótese. A outra hipótese que ele teve, muito parecida com essa, foi a de alma coletiva, que é a mesma coisa. Então, essa alma coletiva, de que era uma alma só, todos variando, conforme a luz do pensamento, que também não se sustentou nessa hipótese, de que a alma e o pensamento, o reflexo coletivo, o médium não teria essa capacidade de absorver a coletividade do todo, e teriam que todos estar numa reunião pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, e a gente sabe que também não é verdade, que hoje, através da sintonia, cada um está no seu grau, né? Não teria como o médium selecionar a sintonia de todos dentro da sala. Né? E depois vem um outro sistema de causas físicas, não, loucura para frente, isso. Alma coletiva, e um bacana é o sistema do sonambulismo, que aí, esse sistema estudado na época, que o médium, ele, vou usar a palavra transporte, mas aqui não é transporte, ele fazia o possível, Kardec não usava animismo, calma aí, que eu vou usar a palavra certa, emancipação da alma. A palavra de Kardec para esse sistema era emancipação da alma. Então, que o médium fazia a antecipação da alma e que ele tem acesso aos subconscientes e os conscientes dos espíritos. Isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje, e isso, na verdade, tem 2 livros, né, de Alexander Sakorf, ele tem volume 1 e 2, Animismo e Espiritismo, que ele faz um estudo grandioso sobre isso. Por quê? Ele diz que é possível, que é possível o médium fazer esse animismo. Animismo vem a palavra, é de Alexander Sakorf. No livro dos espíritos, no livro dos médiuns e dos espíritos, é a antecipação da alma. Emancipação da alma. É a mesma coisa, porque na época, hoje para nós é a mesma coisa. Mas imagine que ele tem que rotular ou dar nomes para coisas invisíveis, não palpáveis. É como se montasse um dicionário novo. Então, hoje a gente fala várias línguas no espiritismo, energia vital, fluxo, energia vital, magnetismo, ectoplasma, a mesma coisa, só que se você for estudar cada autor, dê um nome, entende? E aqui é a mesma coisa. Só que isso ele foi estudar depois. Então, ele descobriu que é possível
que o médium, ele comprova que realmente pode se manifestar através, pode ser em transe mediúnico ou em vigília, né? Kardec utiliza, e ele pode expandir-se e se comunicar através de uma parte, mas não explica o fenômeno. Na época, Kardec não conseguia explicar esse fenômeno mediúnico, mas nesse livro ele explica que o médium, ele faz essa emancipação da alma, esse animismo, ele consegue ir até, ou dormindo, ou em vigília, até um determinado local, que hoje já se usa a palavra até desdobramento, né? Em alguns outros autores, usa a palavra desdobramento, e consegue acessar a alma e o inconsciente da outra pessoa, né? Então, isso acontece já, e a gente sabe que é possível, porque o nosso grupo trabalha muito dessa forma também. Então, essa tese do sonambulismo, ela é real. Depois tem um outro sistema, que é o sistema do pessimista, diabólico ou demoniado. Esse sistema é interessante, porque quem iniciou a comunicação invisível com a vida espiritual foi Jesus. Então, diz assim, ó, Mateus capítulo 17, do versículo 1 a 3. Mateus anota: depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto esplandecia como o sol, e sua veste se tornou branca como a lua. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele, no alto do tambor, pessoas conhecidas. Então, Jesus chamou, né, Pedro e os irmãos Tiago e João para testemunhar esse momento, né, de que quem comunicou com uma pessoa conhecida, uma pessoa que inclusive eles conheciam. Então, quem começou essa questão com comunicação com o mundo espiritual foi o próprio Cristo. E antes do Cristo, os profetas, né? Os profetas no Antigo Testamento, ele conversa com Deus, ele conversa com a espiritualidade, ou com os deuses, né? Que na época eles chamavam de deuses. Então, essa parte de que todo mundo que fala com espíritos é demoniado, ou do demônio, ou do espírito que se comunica é do demônio, você não consegue sustentar essa hipótese quando uma família ou uma mãe recebe uma carta psicografada de um filho. Você não consegue sustentar quando é tão detalhada ao ponto dela ter certeza, né? Chico psicografava para todas as mãezinhas que ele passava a noite psicografando, nenhuma mãe falava, essa carta é minha, ou outra falou, não, essa carta é minha. Eles não debatiam entre eles. Elas sabiam, a própria mãe já sabia que era a carta dela. E a gente já presenciou isso, inclusive, na nossa mesa mediúnica, que você não precisa falar, é sentir. Ele sente. Você vê o espírito do ente querido ali do lado da pessoa, a pessoa está emotiva, a pessoa está, sabe, a pessoa é uma ligação muito forte. Então, como que você vai falar assim, nossa, como que você vai pregar amor, caridade? Como que você vai falar que aquele amor tão grande não é um espírito de luz ou não é uma pessoa do ente querido que você tem tanta ligação? Porque quem já recebeu essas mensagens sabe o quanto mexe com a gente, o quanto emociona, né? E aí ele continua a falar que Jesus, naquele item em que ele expulsa os demônios, eles também falaram que Jesus usou o demônio para expulsar o demônio. Disseram, né? Numa parte da Bíblia, que é em Lucas capítulo 2. Jesus é acusado de desobedecer o demônio com o demônio, daquele rapaz que estava mudo com obsessão. Então, naquela mesma época, eles já falavam um pouco disso. E aí algumas pessoas também rebatem hoje, né? Ah, mas em Demodônios, né? Na Bíblia, Moisés proíbe que se consulta
os mortos. E tem um item do Emmanuel, uma explicação sobre isso, que ele diz assim: os espíritas não consultam os mortos para saber a verdade, mas contamos aos desencarnados porque sabemos da verdade. É diferente. Então, ele coloca aqui também que, por isso que, naquela época que Moisés colocou isso, por causa dos falsos cristos e falsos profetas. Porque o próprio Moisés conversava com Javé. Então, como que ele poderia proibir os próprios profetas? O próprio Moisés conversava com Javé, mas e como ele poderia proibir os próprios profetas de falar com os deuses? Ou de se conectar com Deus? Porque tudo eles iam se conectar com os profetas para saber se eles deviam tomar tais decisões. Então, Moisés, o Espiritismo fala que Moisés realmente ele falou sobre isso para falar sobre dos falsos cristos e falsos profetas, que existe até hoje, né? Como que a gente diz? Tem ganho financeiro, né? Tem algo em volta, por trás disso. Então, tudo a gente tem que analisar, tá? Para não cair nesses sistemas, né? Que tanto ele rebateu. Depois disso, a gente tem um sistema, logo depois disso, a gente tem um sistema otimista. O que seria o sistema otimista? Aqueles que acham que todos os espíritos sabem tudo. A gente comentou isso nas outras aulas também. E Kardec faz um alerta aos espíritas, né? Que devemos o quê? Devemos reconhecer, né? Identificar os espíritos através da mensagem, pela elevação do conteúdo, pelo padrão de pensamento, para analisar isso, para a gente também não cair nesse fraude de acreditar que todos os espíritos sabem tudo. A gente sabe hoje que a pessoa ela é boa encarnada, ela vai ser boa desencarnada. Né? A gente tem uma frase, morreu, virou anjo. A gente tem uma brincadeira, a gente gosta, nós humanos, eu ia falar, nós humanos. Nós encarnados, acho que os desencarnados também devem ter as piadinhas deles, mas a gente brinca, né? Morreu, virou santo. Não é verdade, né? Não é morreu, virou santo. Mas a gente sabe que os demônios, que nem existe demônio hoje, são espíritos sem luz, são espíritos infelizes, que ainda estão na ignorância, na tristeza, nas trevas, né? Fazendo mal e colhendo mal, porque enquanto nós estamos aqui estudando e falando do Evangelho e sendo uma luz para os nossos estudos, para os nossos conhecimentos, tem gente ainda plantando mal, infelizmente, plantando mal para colher o mal, com certeza. Né? Então, ele fala muito disso, que os espíritos não sabem tudo, e eles têm um grau de elevação para responder, né? E que nem tudo eles respondem. Agora, ele fala que os espíritos inferiores geralmente respondem tudo. Olha que interessante. Qualquer pergunta que você fizer, ele vai responder. É muito interessante isso. E levando o grupo ao engano, né? Por quê? Porque eles enganam, são mentirosos, ou eles falam coisas que eles não estão nem sabendo o que estão falando. Então, é muito interessante isso também, esse sistema do otimista, tá? Gente, estou falando muito rápido, vou até tomar uma água. Agora eu falei, gente, disparei a falar. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês ficam à vontade. E tem um outro sistema muito interessante também, que é o sistema unispírita, ou monoespírito, que ele diz o quê? Que o espírito, um espírito se manifesta para todos os médiuns, como uma unificação, como um espírito único, como um espírito santo. O Espírito Santo se manifesta em todos os grupos. Essa tese, esse sistema também caiu por terra, não se sustentou. Por quê? Porque a gente sabe da diferença, né? A gente tem aquela escala espírita estudada no Livro dos Espíritos, e a gente sabe que tem a diferença de mensagens para cada grupo. E que essas mensagens de cada grupo têm características de cada grupo,
do que a pessoa precisa receber ali. Então, também não se sustentou essa da unicidade de um espírito. São vários espíritos, né? Hoje, na mesa mediúnica, a gente chama mesa de desobsessão, mas não vem só obsessor, vem sofredor, obsessor, vem perseguidor, vem vingador, mas a gente sabe que são pessoas que desencarnou e que ainda não estão na luz, ou não estão precisando de ajuda, ou estão sofrendo, ou estão precisando ser conduzida, né? Então, é muito amplo isso, é grande essa mesa, para falar mesa de desobsessão, ou mesa branca, ou, né? É muito grande, tem uma diversidade enorme, e vai, sim, espíritos mentores, vai espíritos de luz nos orientar, a gente tem cartas psicografadas de espíritos de alto grau de elevação, porque você vê pela linguagem do espírito, né? Você sente a energia. Então, o mais importante é que o que é um desenvolvimento mediúnico? A gente vai aprendendo pela linguagem, pelo que a gente está sentindo, pela energia da sala, energia do ambiente. Tudo isso é um desenvolvimento, né? Ao longo da vida que a gente vai aprendendo. Então, é eterno, o aprendizado é eterno, com certeza, né? E aí tem um outro sistema que Kardec rebate também, que é da alma material. Ele começa a explicar que a alma e o perispírito é material. Kardec teve bastante dificuldade para entender perispírito na época, tem que ler as revistas espíritas para entender os bastidores. As revistas espíritas, a gente tem o SEAC também, você consegue entender os bastidores, como foi, quem perguntou, quem que estava, é muito interessante para quem quer aprofundar esses estudos, e tem estudos grandiosos ali. Mas ele teve dificuldade. Só que quem explicou muito sobre perispírito, material e imaterial, veio as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, né, através do médium Chico Xavier, explicando muito, muito científico, inclusive, sobre isso. E nesses espíritos, né, hoje, inclusive na obra, eles dizem o seguinte, que o pensamento também é material. Olha que interessante. Eu, como trabalho com essa coisa de energia da forma pensamento, a gente sabe que a forma cria uma forma, mas o pensamento, ele é uma matéria. Olha que interessante. A fala também. Então, o pensamento é uma matéria. E aí, no plano espiritual, nesses livros, eles ficam mensurando o peso desse pensamento. É muito interessante. Então, até hoje, existem vários estudos de grupos isolados, analisando e estudando esse tipo de fenômeno, né? Pelo grau, pelo conhecimento e pelo sistema mesmo de entender sobre toda essa questão desse sistema material. Então, a gente sabe que o corpo, matéria, alma encarnada, espírito desencarnado. A gente sabe que tem o perispírito, que é uma cópia. A gente sabe que esse perispírito ele é semimaterial, é muito interessante, tá? Eu tenho até um item aqui na época em que Emmanuel escreveu um livro que diz o seguinte, esse livro faz 70 anos que Emmanuel publicou, Emmanuel não, né? Foi Chico, mas através do espírito de Emmanuel, e ele diz o seguinte, ele faz uma colocação muito interessante nesse texto. Ele diz o seguinte, estou procurando aqui o nome do livro, gente, daqui a pouco eu acho, que 2/3 dos médiuns do mundo ainda jazem na zona de desequilíbrio espiritual, sintonizados com a inteligência invisível, que são afins e reclamam em razão disto, o estudo leva à vontade e a serviço do bem. E aí ele faz aqui, todo trabalho, e qualquer trabalho, necessita na Terra de um crescimento, se você vai entrar numa empresa, você precisa se dedicar a estudar, para o seu ganho material. Todo serviço, ele precisa dessa orientação de estudo e crescimento e necessidade de aprendizado. E aí ele faz um alerta aqui.
estudo e boa vontade no serviço do bem. Todos os centros espíritas têm que aceitar e acolher esses médiuns e conseguir orientá-los, porque é 2/3 dos médiuns do mundo estão com esse desequilíbrio. Eu gosto de uma colocação, acho que até o César que fala, ele fala o seguinte, o que é a mediunidade? O carro vai andar. Ele deu uma explicação bacana uma vez para uma moça, ele falou, o carro vai andar. Aí você escolhe o seu carro, a sua mediunidade, ela vai continuar. Você escolhe se você quer sentar no banco do passageiro e deixar o carro andar sozinho, ou você quer guiar o seu carro. É uma escolha. Então, e vem muito a calhar com esse texto de Emmanuel, que diz justamente isso. Por quê? Porque a mediunidade nada mais é do que isso, o carro vai andar. Você vai querer estudar e aprender a lidar, ter essas sensações, ver como que funciona, se sentir mais tranquilo e equilibrado, ou você vai deixar o carro guiar, né? Então, é muito interessante. E aí, no final, pode ir mais uma. Aí, no final, ele faz um resumo sobre esses fenômenos. Eu vou trazer um pouquinho mais para mim, assim, ó. Isso. Então, ele faz um resumo, né, sobre todo esse sistema. A gente acabou os 13 sistemas e o último sistema que ele faz um resumo. Kardec diz o seguinte: os fenômenos espíritas são produzidos por inteligência extracorpórea, ou seja, pelos espíritos, tá? Os espíritos constituem um mundo invisível, estão por toda parte, povoam o espaço até o infinito, estão ao nosso redor e estamos em constante contato com eles. 3. Os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. O quarto item, os espíritos não são entidades à parte da criação, são as almas dos que vivem na Terra ou em outros mundos, desprovido do seu invoclório, corpo, do que segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, que hão de morrer, tomamos em espíritos os desencarnados. Então, espíritos encarnados que vão morrer, espíritos desencarnados. Pode mudar, Rafinha? Há espírito de todos os graus de bondade, de malícia, de saber e ignorância. Estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas como dispõe do livre-arbítrio, alcançarem dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços de sua vontade. São felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fazem durante a vida e o grau de desenvolvimento que chegam, a felicidade perfeita e sem nuvens, só alcançadas pelos que chegam ao supremo grau da perfeição. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens em número dos que podem comunicar-se é indefinido. Os espíritos se comunicam por meio de médium, que lhes servem de instrumento e de instrumentos e intérpretes. E o item 10. Recebem-se a superioridade e a inferioridade dos espíritos, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem cunho da imperfeição e da ignorância. Os diversos graus por que passam os espíritos constam na escala espírita desse estudo de classificação para avaliar a natureza do espírito que se manifesta nas suas boas e más qualidades, que é aquela escala espíritas que a gente estudou no livro dos espíritos, nas aulas anteriores, no livro anterior. Então, é isso, depois ele faz um resumo sobre todo esse sistema que ele teve que rebater. Mas foi ótimo. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida.
Se alguém quer tirar dúvidas, se a gente pode encerrar no YouTube e tirar as dúvidas aqui. Fer, acho que eu vou encerrar, que aí o pessoal que está aqui fica mais à vontade para tirar as dúvidas e o pessoal do YouTube pode tirar pelos comentários ou pelo nosso grupo do WhatsApp. Pode ser? Tá ótimo. Então, boa Pode se noite a despedir. todos. Tá. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo estudo, pela análise. Desculpa falar um pouquinho rápido, mas eu também estou melhorando e a gente vai se melhorando cada apresentação, com certeza. Então, muito obrigada. Até a próxima.